Quais são os maiores desafios enfrentados hoje na Europa, em particular na Espanha, se tratando de um continente pós-cristão e com forte islamização, pastor? Vamos lá. O desafio da Europa ainda é algo que sempre nós temos que nos conscientizar dele, né, e melhorar a nossa opinião ou a nossa visão sobre ele. Mas o que o pastor agora falou, esses dois pontos, eles são os principais, né? Porque, para mim, olhar uma sociedade como a europeia, que já passou por uma cristianização, né? Ou seja, passou por um tempo que experimentou o cristianismo, e daqui foram enviados missionários para vários continentes. O Brasil é resultado de uma migração de europeus, de missionários também europeus, que trouxeram a semente do evangelho para o Brasil. O Brasil hoje é essa potência que é em igrejas, em evangelização, a ponto de ser uma igreja autônoma, a igreja brasileira, que agora necessita reenviar seus missionários agora da onde ela recebeu ajuda, né? É uma dívida que nós temos com a Europa. Isso também foi uma das motivações porque eu me voltei para o continente europeu. Agora, é bem verdade que a pós-modernidade e essa ideia de que a ciência ela é mais importante do que de que um livro, como, por exemplo, eles trazem aqui a Bíblia, né? Como um livro que irrelevante para esse momento, foi uma coisa histórica, foi uma coisa que se passou. Hoje a ciência comprova muita coisa. A ciência hoje, para eles, é a razão, é o motivo é a religião deles é a ciência. Então, a partir desse momento, nós vemos que uma coisa é quando um povo ainda não foi alcançado e vai ter esse encontro com o evangelho. E isso traz, de alguma forma, uma novidade para aquele povo. Outra coisa é você estar em contato com um povo que já passou pela evangelização, que já experimentou, que sabe historicamente sobre histórias bíblicas, né, sobre personagens bíblicos, sobre a vida de Jesus, mas não tem vínculo nenhum com isso mais. E se decepcionaram com a religião, com o cristianismo. Quantas vezes o cristianismo foi utilizado como manobra política, para ditaduras, para encobrir crimes e tantas outras coisas. Infelizmente, isso trouxe a religião, muitas vezes que foi estabelecida, né? Trouxe muitas vezes um impacto negativo, e muita gente também, depois do pós-guerra, né? Perdeu também esse vínculo com a religião, criticando ou questionando muitas coisas, não é? Então, a partir daí, nós temos uma sociedade que ela já passou por essa experiência. O que pregamos para eles é o que nós aprendemos, né? Aprendemos aí nos nossos institutos bíblicos. Muitas coisas que aprendemos vieram deles, né? E eles estão há séculos em nossa frente. Agora, existe uma questão chamada de Deus, ela é revelada. E essa palavra revelada, ungida pelo Espírito Santo, e quando um coração é arado, por exemplo, a Europa hoje está passando por essa crise do Covid-19, e eu percebo que isso é como também, de alguma forma, penso isso de uma forma missionária, de uma estratégia missionária. Há pessoas que elas podem, nesse momento, se sentirem tão vulneráveis por perceber que sua estrutura financeira não é suficiente, a ciência não é suficiente, e também, quando se fica vulnerável em relação à saúde e à família, isso mobiliza qualquer pessoa. E aí você tem que recorrer a alguém, mas a quem? A ciência? Ao dinheiro? Ao quê? É nesse momento que eu creio que Deus tem aberto sulcos, né, com o arado, às vezes, do sofrimento, para poder trazer a sensibilização para que possam voltar-se para Deus. Porque a Europa, ela abriu espaço para um vazio espiritual ao abandonar o cristianismo. A primeira-ministra Angela Merkel da Alemanha, por exemplo, em declarações disse que a Alemanha precisa se voltar para a Bíblia, porque é necessário isso, né? São os países cristãos, o país da reforma. E aí vemos que existe um tradicionalismo muito grande, as pessoas elas respeitam, tem muitos valores morais aqui, sim,
Mas é bem verdade que uma nova geração que desconhece isso, que não teve contato com esse cristianismo vivo, né? Desconhece totalmente, é uma geração que está longe do Senhor, que está distanciada do Senhor. Então, um dos desafios da Europa, ao meu ver, é a pós-modernidade, que traz consigo essa descrença em relação à fé, doutrinas bíblicas que são absolutas, né? Eles não acreditam em verdades absolutas, e tudo é muito relativo. Então, quando você prega o evangelho, né, talvez é como se eles dissessem, olha, isso é importante para você, mas para mim não faz diferença. E a gente vê pessoas voltadas apenas para o aqui e agora, né? Vivem para o trabalho, vivem para sua ocupação, para cuidar da família, para viajar, para poder ter uma vida legal aqui. E a gente sabe, não existe nenhum problema em você desfrutar bem da vida, mas quando isso se torna o ídolo, o objetivo, a razão da sua existência, você está procurando algo que não é aquilo. Então as pessoas vivem à base disso, e quando vem uma crise como essa, onde desestrutura tudo que você acredita ser a causa da tua felicidade, o desespero vem, a depressão vem, a angústia vem. E por isso, de alguma forma, a igreja tem uma grande oportunidade agora de se aproximar dessas pessoas, né, respeitando suas histórias de vida e compartilhando o evangelho. E também, por meio desse vazio espiritual que acontece aqui na Europa, que aconteceu na Europa, não apenas tem crescido o número de islâmicos, né, mas também de outras religiões. E a gente também sabe que o satanismo também tem crescido aqui, não é? Na Itália, por exemplo, existem mais de 100 mil satanistas em tempo integral, né? Que eles trabalham para impedir o crescimento da igreja, o avanço do evangelho. Então a gente sabe que isso está em todo lugar, de uma forma muito velada, às vezes ou não, às vezes muito escancarada, né? Como diz. Então, essa necessidade que existe espiritual no ser humano faz com que o ser humano se volte a outras vertentes, né? Que não é a própria verdade, somente Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade, a vida. A realidade dessa busca espiritual se abre também, né? Por meio de, às vezes, de uma imigração, às vezes por meio dessa estratégia muçulmana de também trazer, né? Essa islamização, de pensar daqui a 30, 40, 50 anos, eles não estão pensando em curto prazo, eles estão pensando a longo prazo, e as estatísticas mostram que há países que eles estão em estado irreversível, né? Estado irreversível. Então, a França é um desses países, onde a população já está de uma forma tão comprometida que daqui a um tempo será mais pessoas muçulmanas do que exatamente os nacionais. Então vamos pensar em tudo isso, né? Essa estratégia que está acontecendo é um desafio, ao mesmo tempo é a oportunidade que nós temos de alcançarmos essas pessoas aqui. A Europa é um lugar estratégico porque há muita imigração de várias nações, de nações que muitas vezes estão fechadas para o evangelho, e nós não podemos, às vezes, chegar lá com tanta liberdade para pregar o evangelho, mas estando aqui nós temos a oportunidade de alcançar essas pessoas. O sul da Espanha, principalmente, o sul da Espanha é um lugar muito estratégico para alcançar outras pessoas também para o evangelho de Jesus Cristo.